Leitura do livro Os Segredos da Longevidade. Autor Edmond de Saab Júnior. Capítulo 11. Como manter seu sistema digestivo em ótimo funcionamento. Absorver e utilizar os nutrientes necessários, essa é a chave. Considero esse tema um dos mais importantes deste livro, mesmo abordado em mais de 30 páginas no livro anterior, Manual do Proprietário. Volto a falar sobre esse assunto, pois creio fortemente que a saúde e a doença sempre começam pelo intestino. Você sabia que esse órgão faz a interface do meio externo com o meio interno, a corrente sanguínea, as células de todos os órgãos e a matriz extracelular? Nesse longo tubo que vai da boca ao ânus, tudo que vem de fora ou é absorvido ou é jogado no campo de descarga, no cano de descarga. Portanto, não adianta você aprender simplesmente a ingerir o alimento adequado, conforme eu oriento no capítulo de nutrologia. É importante também criar condições para que o intestino esteja apto à tarefa de escolher exatamente o que deve entrar na corrente sanguínea, em quais quantidades e o que deve ser eliminado. Permeabilidade intestinal. Imagine um filtro como um coador de café que tem a espessura justa para passar apenas o café pronto, nem a água, nem o pó sozinhos. Assim é o revestimento do seu intestino, composto por uma fileira única de células justapostas que deixam entrar na corrente sanguínea os nutrientes necessários ao nosso organismo. Para você ter uma ideia da importância desse filtro, a renovação dos nossos glóbulos vermelhos é feita a cada 120 dias e a renovação das células da mucosa intestinal a cada apenas 2 dias. Vários fatores, como a contaminação com metais tóxicos, entre parênteses, chumbo, mercúrio, alumínio, fecha parênteses, o excesso de oxidação, radicais livres, o uso de conservantes químicos, os agrotóxicos, parasitas, medicamentos de uso frequente, tais como anticoncepcionais, anti-inflamatórios, antibióticos, corticoides e analgésicos. A ingestão de alimentos intolerantes, como o leite e seus derivados, trigo, açúcar, a flora intestinal inadequada, alteram a permeabilidade dessa mucosa. Esse processo aumenta o espaço entre as células que deveriam estar bem unidas, a fim de só entrar o que deveria. Assim, a porteira está aberta para a entrada de tudo o que faz mal, como as moléculas de lipopolisacarídeos, LPCS, presentes nas membranas das bactérias que ali habitam e que, quando chegam à corrente sanguínea, causam inflamações, hiperatividade do sistema imunológico, produção de anticorpos imunocomplexos, doenças autoimunes, obesidade e uma infinidade de problemas para a saúde. Permite ainda a entrada de bactérias inteiras, fungos, metais tóxicos, parte de alimentos ainda não totalmente digeridos, provocando os mais diversos males. Posso afirmar que em toda doença crônica esse processo tem a participação. Por isso, não podemos cuidar de uma doença crônica isoladamente. É preciso começar sempre cuidando desse tubo. Pode ser um paciente com enxaqueca, diabetes, hipertensão, câncer, artrite, depressão, não importa. O problema quase sempre começa por essa interface entre o meio externo e o interno. E se não olharmos para isso, e poucos profissionais da saúde têm essa visão, infelizmente estaremos tratando os sintomas e não as causas das doenças. Não se preocupe. Vou lhe mostrar um caminho fácil para você manter esse sistema saudável, o que costumamos chamar de 4R. Primeiro R, retirar. Retirar alimentos intolerantes, alimentos ruins com antinutrientes e tóxicos. Evitar o consumo de alimentos ricos em açúcar, xarope de milho, frutose, refrigerantes, suco de caixinha, gorduras ruins. Abre parêntese.
óleos vegetais nas frituras, margarina, gordura trans, embutidos, fecha parente. Alimentos ricos em amido, farinha de trigo refinada e todos os seus derivados, pães, bolos, cereais matinais, biscoitos, massas, etc. Seguir as dicas que já aprendeu no capítulo 10, Nutrologia, e dar atenção aos alimentos que não combinam com seu organismo. Lembre-se, cada ser é único e tem sua individualidade bioquímica. Nesse caso, não estou falando sobre a alergia alimentar, pois isso é fácil de se detectar, e sim de intolerância a certos alimentos, fato a que ninguém dá muita atenção e que é fundamental para a sua saúde. Como identificar os alimentos intolerantes? Existem vários tipos e métodos de exames de sangue que analisam a imunoglobinas, mas particularmente não os utilizo como padrão em todos os pacientes, por algumas razões. Primeiro, porque normalmente só estão positivos quando os indivíduos já são muito sensíveis a esses alimentos. Não detectam a intolerância precocemente. O outro motivo é que não se consegue detectar essas hipersensibilidades nas diversas fases do processo digestivo ou nas fases em que o alimento todo vai sendo transformado durante esse processo em diversas substâncias até chegar à fase de absorção. Aprendi ao longo dos anos que precisamos nos observar e ensino os meus pacientes a ouvirem seu corpo. Esse é o caminho. Estou falando de dieta rotativa e da experiência que ela nos traz. Acredito que todas essas décadas de observação deixam muito claro ao clínico atento quais são os tipos de alimentos que mais causam intolerâncias. Particularmente, acredito que dentro de todos, o trigo, o açúcar, o leite e seus derivados são os campeões. Para não deixar o paciente transtornado, evito falar de glúten, pois essa substância pode estar presente no trigo, na aveia, na cevada, no centeio e até mesmo na maquiagem. Como provavelmente 95% do glúten ingerido vem do trigo, e essa também é a sua pior forma de todas, devido às inúmeras modificações genéticas que esse cereal sofreu durante os últimos 60 anos, peço que retirem o trigo da dieta por um período de 6 semanas e observe o que acontece. Perdeu peso? Aumentou sua energia e melhorou o sono? Ajudou no controle do diabetes? Diminuir os inchaços, gases, alterações na pele e até mesmo afetou positivamente a parte emocional? As respostas são positivas na maioria dos casos. Grande parte dos pacientes observa alterações importantes nessa fase. E o mais interessante é que eles contam que após passar um tempo sem ingerir esses alimentos intolerantes e cair na tentação voltando a comer um pedaço de pizza ou um pãozinho francês, por exemplo, sentem-se como se tivessem engolido um pedaço de tijolo. Respondo: parabéns, você descobriu o caminho das pedras e agora o livre-arbítrio é fundamental. Coma quando quiser, mas já sabe o que lhe faz mal e não precisa ficar indo de especialista em especialista, recebendo medicações diversas que estão danificando todo o seu organismo. Para os pacientes que não notaram nenhuma diferença com a abstenção desse alimento, o que é raro e não ultrapassa 1 em cada 4 pacientes, indico que voltem a ingeri-los e passem a fazer o teste com o leite e seus derivados pelo mesmo tempo. E observem, e assim sucessivamente, com todos os alimentos mais intolerantes. Garanto que a maioria sabe o que não lhe cai bem. Quantas vezes ouvi pessoas dizendo: quando como tal alimento, me lembro dele por 2 dias. A observação clínica me mostra que a retirada ou a diminuição importante de trigo refinado ou integral, leite e seus derivados e açúcar são benéficas à saúde de todos. Agora que já aprenderam a consumir o certo e retirar os intolerantes, vamos ao próximo R. Segundo R, repor.
repor enzimas necessárias para a digestão. Afinal de contas, quando envelhecemos, nossa capacidade de produzir quase tudo vai diminuindo, exceto a de compreender e amar. E você sabe o que são enzimas digestivas? São proteínas desenvolvidas pelo organismo com a capacidade de quebrar os alimentos e transformá-los em nutrientes. Enzimas são substâncias que tornam a vida possível, a chave para a boa saúde e vitalidade. Sem enzimas, o corpo não seria capaz de extrair os nutrientes dos alimentos. Elas são as artesãs que constroem o corpo com proteínas, carboidratos e gorduras. Dr. Edward Howard. Para que entenda a importância desse R de repor, devo avisá-lo que mesmo se alimentando corretamente, mantendo a mucosa intestinal íntegra, aquelas cujas juntinhas e inteligentes que só deixam entrar o que é necessário, se não tiver enzimas suficientes para digerir, metabolizar, cada grupo de alimento, seja proteína, gordura, seja carboidrato, para que possa ser absorvido e utilizado na geração de energia ou na construção de tudo que é necessário à vida, como a construção de ossos, músculos, células sanguíneas, hormônios, neurotransmissores, colágeno, cartilagem, de nada vai adiantar. Se não dispusermos dos vários tipos de enzima agindo sobre cada grupo de alimentos, não teremos a energia que esse alimento deveria produzir. É o mesmo que ter um carro maravilhoso na garagem, mas sem combustível. Pode-se manter uma dieta saudável e não aproveitá-la. Pedaços de alimento ainda não totalmente digeridos, quando absorvidos, por exemplo, vão causar muito estrago, como aumentar a permeabilidade intestinal, entrar de forma incorreta pela circulação sanguínea para todo o sistema, provocando inflamação, doenças autoimunes e alergia. Quando somos crianças e jovens, dispomos de grande capacidade de produção de enzimas que vai diminuindo com o passar dos anos. Para se ter uma ideia, aos 50 anos, em média, já perdemos 30% dessa capacidade de produção. Por isso, é comum o seguinte comentário: quando jovem, meu estômago parecia de lata, comia de tudo e nada incomodava. Mas hoje, qualquer desvio na dieta parece um terremoto. Para se entender ainda mais o processo, contamos com duas fontes enzimáticas. A primeira vem dos alimentos e vou iniciar analisando essa. Devido à dieta ocidentalizada que prioriza alimentos ultraprocessados, cozidos, assados ou fritos, as enzimas são degradadas e destruídas. Sim, comemos poucos alimentos crus, logo essa via é pobre. A segunda fonte enzimática é a produção do nosso organismo ou endógena. Vamos olhar esse processo começando pela boca, onde fazemos uma pré-digestão de carboidratos, amidos, por meio da enzima amilase, produzida nas glândulas salivares. Seguindo o percurso, esse alimento chega ao estômago, onde o pepsinogênio, ativado pelo ácido clorídrico, se transforma na enzima pepsina, que inicia a digestão de proteínas. Esse bolo continua seu percurso e, na parte inicial do intestino delgado, recebe os ácidos bilares do fígado e a enzima lipase, que vem do pâncreas, para juntos realizarem a digestão dos lipídios, gorduras, em ácidos graxos e glicerol. Nessa porção, chegam também do pâncreas mais amilase para continuar a digestão dos carboidratos e proteases para digerir proteínas, quebrando-as em partes que são os aminoácidos ou pequenos grupos destes que ainda serão quebrados novamente por outras enzimas. Em seguida, na forma de moléculas devidamente metabolizadas, na hora e local certos, serão absorvidas no restante do intestino delgado. Não é um trabalho fantástico?
Mas não se preocupe, que ao final deste capítulo você vai saber exatamente o que fazer para otimizar sua digestão. Mas antes disso, preciso voltar um pouco acima deste tubo estômago e falar da importância do ácido clorídrico, pois sem ele toda essa cascata maravilhosa de preparação do alimento para a geração de energia e construção não acontecerá adequadamente. Estimule a produção de ácido clorídrico. Nosso estômago é composto em grande parte por células parietais para a produção do ácido clorídrico, que por sua vez exerce as seguintes funções: proteger o trato gastrointestinal da invasão de micro-organismos nocivos que vêm do meio externo com os alimentos. Impedir o hiperpovoamento de bactérias patogênicas no intestino delgado, causa comum de sintomas vagos como distensão abdominal, dor, má digestão, gases e até mesmo quadro de infecções graves como septicemia e infecções generalizadas que podem causar morte. Acidificar o pH estomacal a fim de ativar a pepsina e iniciar a digestão das proteínas no estômago e ainda estimular o pâncreas a produzir todas as enzimas necessárias à digestão. Não é pouco, concorda? E o mais impressionante é que 50% ou mais das pessoas com idade acima de 60 anos apresentam hipocloridria, ou seja, baixa produção de ácido clorídrico. O pior é que quase todos esses pacientes são tratados com medicamentos campeões de venda que impedem a produção de ácido clorídrico, como os bloqueadores da bomba de prótons, conhecido como os nomes comerciais de omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. Além desses, os famosos antiácidos como Maalox, Milanta, que parecem inofensivos, mas diminuem a acidez necessária do estômago e ainda de quebra vão intoxicá-lo com alumínio. Sintomas mais frequentes por déficit de ácido clorídrico: flatulência, gases, sensação de estufamento após a refeição, má digestão, diarreia ou prisão de ventre, alergias e intolerâncias alimentares, coceira ao redor do ânus, unhas fracas, quebradiças ou com ranhaduras longitudinais, acne após a adolescência, deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, múltiplas infecções por parasitas intestinais, presença de pedaços de alimentos nas fezes, candidíase de repetição. Lembre-se de que, quando o fornecimento de enzimas digestivas é pobre pela dieta, o organismo precisa aumentar seu trabalho produzindo mais. 1. Procure pesquisar sobre alimentos germinados. São facílimos de produzir, ricos em enzimas, energia vital e nutrientes. É muito importante ingerir alimentos crus, ricos em enzimas e, se os mastigarmos bem, são ainda mais perfeitos para promover a pré-digestão. Não dilua o suco gástrico ácido do estômago, ácido clorídrico, ingerindo água, refrigerante, sucos e excesso de líquidos durante as refeições. O pâncreas precisa desse estímulo ácido para produzir as enzimas e enviá-las ao duodeno. Controle o estresse crônico, pois a adrenalina que ele produz vai reduzir a produção de ácido clorídrico e, consequentemente, das enzimas digestivas. Estimule a produção do ácido clorídrico para casos de dispepsia leve, má digestão. Oriento a utilização de substâncias como meio limão em meio copo de água ou, se preferir, uma colher de sobremesa de vinagre orgânico de maçã, diluído ou não em água, 5 minutos antes das principais refeições.
Em situações de maior necessidade, utilizo betaína cloridrato manipulada na dosagem de 100 a 300 miligramas, uma cápsula antes das principais refeições. Suplementar enzimas. Em caso de má digestão leve, indico as enzimas com capacidade para auxiliar na digestão de proteínas, como a oriunda do abacaxi, a bromelaina, e proveniente do mamão, a papaina, na dose de 100 miligramas cada, associada à pepsina e à lipase, na dose de 30 a 50 miligramas de cada, manipuladas na mesma cápsula para serem ingeridas antes das principais refeições. Em pacientes com mais necessidades enzimáticas, utilizo junto a essas enzimas a pancreatina na dose de 100 a 200 miligramas, que tem ação conjunta na digestão de carboidratos, lipídios e proteínas. É importante saber também que é possível indicar a suplementação de enzimas e de estímulo do ácido clorídrico em situações especiais para aqueles pacientes que se cuidam, são regrados, mas às vezes se presenteiam com uma alimentação farta, como uma feijoada, um almoço na churrascaria ou uma refeição repleta de molhos e farinhas refinadas. Então, nesses casos, oriento que usem essa suplementação especificamente antes desses banquetes. Ouço sempre os mesmos comentários. Doutor, que fantástico! Fiz a digestão rapidamente. Parece que comi simplesmente uma sopa de legumes. Dicas. Observação importantes. Cuidados com os remédios bloqueadores da bomba de prótons. Todos os prazóis que citei anteriormente. Se não desmamarem desses remédios, tudo o que falamos neste capítulo será perdido. Não é possível cuidar devidamente de uma pessoa que faz a utilização crônica desses medicamentos. Essas drogas foram criadas para serem usadas por um curto período de tempo e podem ajudar muito prevenindo a formação de úlceras pépticas estomacais, duodenais, evitar a formação de úlceras da mucosa digestiva por estresse em casos graves de pacientes internados politraumatizados que estejam utilizando muitas drogas agressivas para a mucosa, como anti-inflamatórios e corticoides. Também são indicadas para pacientes com refluxo grave que apresentam esofagites intensas até que se corrija a dieta e todo o processo digestivo. Jamais devem ser utilizadas cronicamente para aliviar uma azia, uma tosse ou rouquidão por refluxo, pois causam sérios problemas de saúde que vão desde a desnutrição até a insuficiência renal. O indivíduo perde a capacidade de absorver macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos, minerais e vitaminas. E como fazer esse desmame? Esse não é um processo simples, pois essas drogas, quando interrompidas abruptamente, fazem com que a produção ácida volte em intensidade excessiva e os sintomas retornam mais intensos. Nesses casos, oriento a seguirem todos os passos anteriores: dieta correta, retirar alimentos intolerantes, introduzir os auxiliares da digestão, estímulo do ácido clorídrico e suplementação de enzimas, e gradualmente diminuir as doses dessas drogas da seguinte forma: se tomava um omeprazol de 40 mg por dia, na primeira semana diminua para 20 mg por dia. Na segunda semana, utilize 20 mg na segunda, quarta e sexta. Na terceira semana, ingira 20 mg na segunda e na quinta, e em seguida interrompa o uso. Para auxiliar nessa fase de desmame, utilize a seguinte associação de fitoterápicos: uma cápsula 2 a 3 vezes ao dia antes das refeições ajuda muito. Aloe vera 150 mg, licorice
100 gramas, espinheira santa, 150 miligramas. Caso sintam muita azia, queimação ou pirose, oriento a ingestão de uma colher de café de bicarbonato de sódio em meio copo de água, 1 ou 2 vezes ao dia. Indico também que carreguem na bolsa as vermelhas pastilhas de associação de carbonato de magnésio, bicarbonato de cálcio e de sódio e mastiguem até 3 cápsulas ao dia, se necessário. Elas não contêm alumínio. Terceiro R, refazer. Refazer a mucosa, o revestimento do tubo digestivo. Como pavimentar toda a rodovia? Cuidando da saúde das células que formam essa superfície. Para cuidar da saúde do enterócito, células que revestem o intestino delgado, a maior fonte de energia para essas células é o aminoácido L-glutamina. Para refazer essa mucosa, observe os excelentes resultados com os seguintes suplementos: L-glutamina, 1 a 3 gramas ao dia. Zinco, 10 miligramas ao dia. Vitamina A, 500 a 1 miligrama dia. Licorice, 100 a 200 miligramas dia. N-acetil D-glucosamina, 250 miligramas ao dia. Biotina, 1 a 3 miligramas. E quanto à saúde dos colonócitos, a mucosa do intestino grosso, cólons e reto. Agora você vai entender o quanto a natureza é sábia e também sobre a importância do capítulo 10, no qual peço para vocês imaginarem um chinês de antigamente comendo o prato repleto de vegetais. Quando ingerimos carboidratos complexos, vegetais ricos em fibras, grãos integrais, leguminosas, verduras, legumes e frutas, o que não for digerido e absorvido no intestino delgado, vai chegar ao intestino grosso e será fermentado, quebrado pelas bifidobactérias, boas bactérias da flora, e transformando em ácido graxo de cadeia curta, como acetato, butirato e lactato. O acetato e o propionato serão utilizados principalmente pelos músculos e fígados, enquanto o butirato é a mais importante fonte energética para que as células do intestino grosso exerçam a função de absorver água, sódio, bicarbonato de sódio, entre outros. Além de ser fonte de energia para esse órgão, o butirato tem ação antioxidante, anti-inflamatória, antitumoral. Lembra-se da permeabilidade intestinal? O butirato também é responsável pela sua regulação. Percebe que é um trabalho de mão dupla? As fibras não digeridas, além de servirem de alimento às boas bactérias, flora, geram por meio desses os ácidos graxos para realizar todas as funções citadas acima. Alimentos ricos em amido resistente também são ótimas fontes para a produção de butirato. Banana verde, um pouco antes de amadurecer. Batata crua, batata doce e bagaço de laranja. Observação: em alguns casos, para os pacientes com doenças inflamatórias intestinais, indico suplemento com hidroximetilbutirato, nas doses entre 500 miligramas a 1 grama ao dia. O butirato aumenta a sensibilidade à insulina, ajudando a prevenção e no tratamento dos diabetes também. Gall Z. et al., Insulina Sensitive, do ano de 2009, foi feita essa retirada desse livro. Quarto R, repovoar. Repovoar de bons amigos, cuidar da microbiota, flora intestinal. Microbiota. Se observarmos, é espantoso o aumento brutal da incidência de doenças crônicos degenerativas
ocorrido nos últimos 100 anos, pois antes o que dizimava a população ainda jovem era várias pestes, pneumonia, tuberculose, diarreia infecciosa, etc. As técnicas de asepsia, saneamento básico, vacinações e antibióticos nos livraram desse tipo de causas mortes. As maiores causas de mortes nos Estados Unidos no século passado não eram por infarto, acidente vascular cerebral e câncer, como acontece nos dias atuais. Mas por que passamos a morrer dessas doenças degenerativas? Houve mudança no genoma humano nos últimos 100 anos? Não. Isso significa que a principal causa não é genética. Bem, se a genética não explica esse fator, então seria a questão ambiental, estilo de vida, sedentarismo, má alimentação, ingestão de antinutrientes que não existiam no passado, como gordura trans, gorduras interesterificadas, as margarinas, óleos vegetais para frituras, excesso de carboidratos simples e de alto índice glicêmico. Sim, essa seria uma boa explicação, mas talvez ainda estejam faltando mais fatores. Afinal, se nossa microbiota, a quantidade de todos os micro-organismos que hospedamos, é de vez maior que o número de todas as células que nos compõem, não haveria alguma ligação? Tenho certeza que sim. A mudança de estilo de vida levou à alteração da microbiota e, consequentemente, dos genes que a compõem. E o projeto Microbioma Humano, PAMH, nos mostra isso. Esse projeto PMH, iniciado em 2008 e concluído em 2013 nos Estados Unidos, com a participação de cientistas de todo o mundo, teve como objetivo analisar, sequenciar e elucidar a relação dos genes desses nossos hóspedes, micróbios, microbiomas, com as várias doenças como alergias, doenças autoimunes, doenças inflamatórias intestinais, alguns tipos de câncer e até doenças neurológicas, dermatológicas e depressão, e como as mudanças nessas colônias de bichinhos poderiam estar relacionadas com essas moléstias. Após sequenciarem nossos genes, não chegaram ao mísero número de aproximadamente 30 mil genes, nosso genoma humano. Em contrapartida, mais de 5 milhões de genes compõem nosso microbioma. Isso nos mostrou mais sobre o que é ser humano do que o sequenciamento de nossos próprios genes. A maioria das células do nosso organismo é nutrida pela glicose, mas nossas células intestinais não. O micro-organismo recolhe os restos de alimentos e os converte em energia, deixando resíduos para serem absorvidos pelas células da parede do intestino grosso. Além de gerarem energia para manter o funcionamento e a vida dessas células, fazem o trabalho de lixeiro para que esse resíduo não seja armazenado, intoxicando e aumentando de tamanho nossas células de gordura. Os micro-organismos ainda sintetizam a vitamina K, necessária para a coagulação, entre outras funções, e a vitamina B12, essencial para o funcionamento cerebral. Moldam a parede intestinal com seus milhões de vilosidades, dobras, para ter superfície suficiente para todo o processo de absorção. E são fundamentais na manutenção da adequada permeabilidade intestinal, o filtro de que falei no início deste capítulo, além de serem de extrema importância para a imunidade, pois 60% de todo o sistema imunológico situam-se nesse tubo. Assim, entendemos um pouco mais sobre nossa complexidade humana, que é a conexão de toda a informação genética desse micro-organismo com o metabolismo de cada uma de nossas células.
Essa seria a resposta para quando, em 2003, encerramos o projeto do nosso genoma humano e constatamos que o homem tinha o mesmo número de genes que um grão de arroz e alguns vermes. E a pergunta: como seria possível se somos seres tão complexos? Afinal, falamos, andamos, pensamos, fomos à Lua e fomos para Marte? Doutora Lita Proctor, gerente do grupo Microbioma Humano, nós humanos não temos todas as enzimas necessárias para digerir todos os alimentos. Os micróbios decompõem parte das proteínas, lipídios e carboidratos da dieta e os transformam em nutrientes que possamos absorver. Produzem ainda vitaminas e substâncias anti-inflamatórias que nosso próprio genoma não podem produzir. Observe a correlação deste micro-organismo com seu hospedeiro, nós. A Akkermansia mucinipila, amiga do muco, é um micro-organismo que compõe 4% de toda a população da flora intestinal de pessoas magras, enquanto nas obesas é quase inexistente. Ela vive na superfície do muco da parede intestinal, produzindo e mantendo essa camada de muco grossa, formando uma barreira que impede a entrada na corrente sanguínea de bactérias nocivas e base de bactérias como os lipopolissacarídeos, causadores de inflamação por todo o sistema, inclusive das células gordurosas, e abastecendo as já existentes com mais gordura e toxinas. Portanto, menos aquemansia, mais obesidade. A projeção para 2030 é que 80% da população americana estejam com sobrepeso ou obesidade. Disbiose. Inicia ou participa de quase todas as doenças crônicas. Provavelmente, 80% ou mais das pessoas encontram nessa condição o pior, poucos a tratam. Como defini-la? A microbiota intestinal é mais complexa no intestino grosso, contando com cerca de 500 espécies de micro-organismos e a maioria deles essenciais à nossa saúde, como os dominantes Bifidobacterium e Lactobacillus. Observem que esse micro-organismo vem se especializando por milhares de anos para conviver conosco, fazendo parte do que somos. Existe também, em menor número, os residuais, que são potencialmente patogênicos, isto é, com capacidade de causar doenças, Clostridium, Pseudomonas, entre outros. Além dessas bactérias, habitam também nosso organismo, em menor número, fungos e leveduras que convivem bem entre si. Quando há um desequilíbrio nessa flora, passando a predominar os maus micro-organismos, que até então eram inofensivos, abrimos a porta para uma devastação na ecologia do organismo humano. Quando esse desequilíbrio de disbiose acontece por meio de mudanças quantitativas e ou qualitativas desses hóspedes micro-organismos, ocorre mudança nas atividades metabólicas pela não absorção de vitaminas, inativação de enzimas que prejudicam a digestão, desconjugação dos sais biliares, comprometendo a digestão e a absorção das gorduras, causando aumento de produção de substâncias cancerígenas, como as nitrosaminas, destruição da mucosa intestinal, aumentando sua permeabilidade e deixando passar para o meio interno, pela corrente sanguínea, toxinas, metais tóxicos, bactérias que geram inflamação, infecção, oxidação e todas as suas consequências. E assim, todo desastre é iniciado. Por que ocorre esse desequilíbrio, disbiose, que pode se iniciar desde o nascimento?
Bebês nascidos por cesariana têm maior propensão a alergias e doenças autoimunes, pois não passam pelo canal vaginal e deixam de receber as bactérias necessárias à boa saúde. Essas crianças não têm seus linfócitos, células de defesa, orientados ao que devem ou não tolerar. Crianças que não receberam as boas bactérias por meio do aleitamento materno, ingestão de alimentos ultraprocessados, refinados, industrializados, pobres em nutrientes, ricos em carboidratos simples, farinhas refinadas e todos os tipos de açúcar. Aumento do estresse físico e emocional, que gera necessidade de alimentos mais ricos em nutrientes, ingestão de antibióticos, agrotóxicos, fertilizantes contidos nos alimentos, carnes e vegetais, pouca ingestão de fibras. Deficiência no consumo de alimento in natura, déficit de enzimas digestivas, uso de medicamentos rotineiros como anticoncepcionais, anti-inflamatórios, remédios para azia, os prazóis, bloqueadores da bomba de prótons, antibióticos, entre outros. Como suspeitar se o indivíduo tem disbiose? Quando tem intolerância ou alergias alimentares, apresenta má digestão crônica, faz dietas inadequadas, sofre exposição crônica a xenobióticos, tóxicos externos, tem o pH das fezes alcalino, tem doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, tem síndrome do intestino irritável, utilizou antibióticos por mais de 2 vezes no último ano ou alguma vez por mais de 2 semanas, utiliza medicamentos já citados acima, ingere refrigerantes com frequência, tem consumo moderado ou alto de bebidas alcoólicas, tem síndrome metabólica, entre parênteses, sobrepeso, obesidade, diabetes, hipertensão, fecha parênteses. Outros sinais que podem aumentar as suspeitas de disbiose são candidíase crônica, gases excessivos e com odor desagradável, dificuldade em manter o peso, refluxo gastroesofágico, alternância no hábito intestinal, diarreias inexplicadas, muco nas fezes, resfriados frequentes, doenças autoimunes, síndrome da fadiga crônica, fibromialgia, coceira anal ou vaginal, prurido, infecções de repetição como amidalites, sinusites, otites e infecções urinárias. Somente no início deste século, e motivada também pelo projeto Microbioma Humano, a ciência passou a dedicar mais atenção ao estudo desse micro-organismo antes de passar ao tratamento como probióticos, bons micro-organismos e prebióticos, as fibras que os nutrem. Ao final do livro, você encontrará vários estudos que confirmam a importância dessa visão terapêutica. A seguir, preparei um resumo da utilização de cada espécie de probiótico e suas principais indicações. Lactobacillus acidophilus, diarreias infecciosas ou por uso de antibióticos, manutenção da flora intestinal, tratamento de doenças inflamatórias intestinais, acnes e aftas. Lactobacillus bulgaricus melhora a intolerância à lactose, ajuda no controle de infecções intestinais, redução de colesterol e manutenção do sistema imunológico. Lactobacillus casei melhora a imunidade e regula o funcionamento gastrointestinal. Lactobacillus paracasei, aumento da imunidade, diarreias, síndrome do intestino irritável. Lactobacillus delbrueckii, melhora a imunidade, reduz intolerância à lactose e diminui a inflamação. Lactobacillus curvatus, auxilia no tratamento da obesidade e restabelecimento da flora. Lactobacillus gazzeri, coadjuvante no tratamento da obesidade e diabetes. Lactobacillus
helvéticos no tratamento do estresse, ansiedade e depressão. Lactobacillus johnsoni, proteção da pele contra os danos da radiação UV, aumenta a imunidade e combate o Helicobacter pylori, que causa gastrites e úlceras. Lactobacillus lactis, para constipação intestinal crônica e colite. Lactobacillus plantarum, redução do peso corporal, estresse, depressão, asma e rinite. Lactobacillus reuteri, tratamento do H. pylori, que causa gastrite e úlcera, aumenta a imunidade e ajuda na absorção de nutrientes. Lactobacillus rhamnosus, redução do peso corporal, proteção da pele, asma, intolerância alimentares e rinite. Bifidobacterium bifidum, para diarreia, controle do colesterol e rinite. Bifidobacterium brevis, redução do peso corporal, rinite, infecções por E. coli. Bifidobacterium lactis, melhora na imunidade em idosos, diarreia e constipação intestinal. Bifidobacterium longum, doença inflamatória intestinal, estresse e depressão. Enterococcus faecium, diarreia por rotavírus e aumento da imunidade. Streptococcus thermophilus, intolerância alimentares, rinite e depressão. Sugestão de tratamento. Agora que você tem a indicação de cada espécie, seu médico poderá escolher uma combinação de lactobacillus, de bifidobactérias e os demais que citei de acordo com as suas necessidades. Você pode ser tratado durante um período com um grupo e alterar esse tratamento em decorrência de qualquer outra situação, respeitando sua individualidade bioquímica e necessidades. Ele saberá escolher a melhor composição de probióticos e a melhor dosagem de cada um deles. Costumo usar preventivamente uma fórmula de probióticos que mantém a permeabilidade intestinal, controla a proliferação de micro-organismos prejudiciais, diminui a inflamação crônica e modula o sistema imunológico. Lactobacillus acidophilus, de 1,3 bilhões UFC. Lactobacillus rhamnosus, 1 a 3 bilhões de UFC. Lactobacillus buccaricus, de 1,2 bilhões UFC. Lactobacillus casei, 1 a 3 bilhões UFC. Bifidobactérias bifidum, 1 bilhão UFC. Bifidobactérias longo, 1 bilhão UFC. Bifidobactérias lactis, 1 bilhão UFC. UFC é unidade formadora de colônias. Utilizo uma dose diária em média por 2 a 6 meses para refazer a flora. Em seguida, prescrevo uma dose 3 vezes por semana de manutenção com uso contínuo. Gosto de manipulá-lo em cápsulas gastroresistentes devido à maior chance de chegarem intactos ao trato digestivo inferior. Alimentos para as boas bactérias. Agora chegou a hora de alimentarmos esses micro-organismos bons para que eles se proliferem e restabeleçam a ecologia da floresta. Esses são os prebióticos, fibras. Como fazer? Seguir o capítulo 10, Nutrologia. Ingerir muitos vegetais, pois são eles que contêm as fibras. Também é possível suplementá-las e, para isso, existem vários prebióticos no mercado. Fruto oligosacarídeos, FOS, inulina, polidextrose, pectina, psyllium, goma acácia. Particularmente, gosto muito deste blend para a manutenção. FOS 200 mg, inulina 200 mg, goma acácia 200 mg, 1 ou 2 cápsulas ao dia. Observação: muitas vezes
Em caso de disbiose severa no início, poderemos necessitar do dobro dessa dosagem de pré-bióticos. A interação dos milhões de genes da nossa microbiota com os poucos genes que constituem nosso corpo humano possivelmente é a chave que faltava para compreendermos mais sobre o funcionamento de todo o sistema, seja na saúde, seja na doença, seja na cura. No futuro, otimizaremos essa comunicação com a retirada de micro-organismos nocivos e a recolocação de espécies próprias e necessárias a cada situação e a cada indivíduo. Agora, acredito que tenha entendido a importância e o propósito deste capítulo. Não podemos pensar em manutenção da saúde ou iniciar o tratamento de qualquer doença que não tenha origem por aqui. Intestino, o seu segundo cérebro. Capítulo 12. Magnésio, o maestro da orquestra. Começa este capítulo comentando um trabalho científico para enfatizar a importância desse mineral e abrir seus olhos para esse déficit que provavelmente também acomete você. A alta ingestão de magnésio está relacionada à baixa mortalidade. Evidências mostram claramente que o aumento da ingestão dietética de magnésio protege contra fatores de riscos cardiovasculares, incluindo diabetes mellitus, hipertensão arterial, síndrome metabólica. Não podemos esquecer também que previne osteoporose, câimbras, enxaquecas, cefaleias, tensão pré-menstrual, entre outras. Várias meta-análises anteriores, avaliação de diversos estudos clínicos mostram que os níveis de magnésio no organismo eram inversamente associados ao risco de doenças cardiovasculares. Quanto maior a concentração de magnésio em seu organismo, menor o risco de doença cardiovascular. Entretanto, sabia-se pouco sobre a relação entre a ingestão de magnésio e a mortalidade por todas as causas. Mas esse trabalho que comentamos agora foi conduzido na Espanha com 7.216 participantes, homens e mulheres sem doença cardiovascular, quando se inscreveram, mas sob alto risco de desenvolvê-la. Por quê? Para participarem do estudo, eles deveriam ser portadores de diabetes mellitus tipo 2 ou ter 3 ou mais fatores de risco que predispõem à doença cardiovascular, como histórico familiar de doença cardiovascular prematura, sobrepeso ou obesidade, tabagismo, hipertensão, colesterol total alto, colesterol bom, HDL baixo. Esses pacientes foram acompanhados por 5 anos e divididos em 2 grupos. Um que recebia ingestão diária menor de magnésio, 318 miligramas dia, e outro que recebia uma ingestão maior, 454 miligramas dia. Nesse período foram registrados 384 mortes. Resultados observados. Pacientes com ingestão maior de magnésio tiveram redução de 37% no risco de mortalidade por todas as causas, quando comparados ao grupo de menor ingestão de magnésio. A ingestão mais alta também foi inversamente associada à mortalidade cardiovascular e à mortalidade por câncer. No geral, houve redução de quase 50% no risco de mortalidade nos pacientes com suplementação maior de magnésio. Conclusão: o aumento da ingestão diária de magnésio poderia proporcionar benefícios à saúde desses pacientes. Creio que a conclusão deveria ser assim. A suplementação adequada de magnésio é de fundamental importância para a saúde de todas as pessoas, seja para aquelas que estão predispostas às doenças, seja para as saudáveis, para que não adoeçam. Você poderá entender melhor esse aspecto no decorrer deste capítulo. A primeira coisa que gostaria de destacar é que o magnésio dosado quando o indivíduo faz o exame é o que se encontra na corrente sanguínea. No sangue, ele se apresenta em bons níveis e variavelmente, pois temos mecanismos para buscá-lo de seus locais de ação.
células, sempre que necessário, o que significa que dentro das células está quase sempre faltando. Teríamos que dosá-lo dentro da célula, chamada magnésio eritrocitário. Exame realizado em pouquíssimos laboratórios de análises clínicas. Mas você pode estar se perguntando: e se eu comer muitos alimentos ricos em magnésio, não estaria tudo resolvido? Não. Você ficará apenas um pouco melhor em relação a quem não ingeriu. Entenda, o solo do nosso país, por não ser do tipo vulcânico, é pobre nesse mineral, assim como nossas águas e os vegetais plantados aqui. Outro fator para essa escassez é que as plantas utilizam muito magnésio para poder respirar. Além disso, os adubos químicos NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, não contêm magnésio. No sal de cozinha, por exemplo, que provavelmente você utiliza, o magnésio é retirado, para que fique mais seco e estabilizado. Por esta razão, sempre indico para os meus pacientes que usem o sal marinho integral. Então, mesmo que você consuma alimentos ricos em magnésio, como vegetais, legumes, frutas, nozes, produtos à base de soja e grãos integrais, isso poderá não ser suficiente. Há mais motivos para o seu nível de magnésio intracelular estar baixo. A alimentação para a maioria das pessoas é composta por alimentos refinados e muita ingestão de açúcar. Alimentos refinados são pobres em magnésio e para processar cada molécula de água que ingerimos, nosso organismo utiliza muito desse mineral, magnésio. Sem falar que a exposição tóxica diária também aumenta nossas necessidades de magnésio, assim como o estresse esgota nossas reservas. Você conhece alguém que não seja estressado hoje em dia? Outros fatores, como o consumo de álcool, utilização de medicamentos como contraceptivos orais para hipertensão, antibióticos, cortisona, diuréticos, também interferem nas nossas reservas de magnésio. Você precisa de mais argumentos para acreditar que esse é um problema que afeta quase todas as pessoas? Grande parte da população está deficiente desse mineral e não sabe, inclusive, você. Observação: já que 99% do magnésio no organismo estão dentro da célula, isso não torna muito fidedigna sua avaliação por meio de exame de sangue. Deveríamos dosar o magnésio eritrocitário, mas isso infelizmente é feito em pouquíssimos laboratórios. Sinais e sintomas da deficiência de magnésio: constipação intestinal, hipertensão arterial e seu difícil controle, diabetes mellitus, câimbras, osteoporose, ansiedade, insônia, falta de energia, depressão, dores, enxaquecas, arritmias cardíacas, convulsão, déficit de atenção, hiperatividade, síndrome da fadiga crônica, fibromialgia, fadiga adrenal, pedras nas vias urinárias, asma, entre outros. O magnésio é o quarto mineral mais abundante do organismo. Além de ser um eletrolito, somos seres elétricos e precisamos dele como condutor. Sem ele, os músculos não respondem. Não respiramos. Musculatura acessória da respiração. O coração não bombeia o sangue. Nosso cérebro não recebe e envia sinais e não relaxamos os vasos sanguíneos. Participa de aproximadamente 300 reações bioquímicas, é formador de enzimas dependentes de energia, necessário para desintoxicação hepática, formação de ossos, dentes, etc. Agora que já expliquei a importância desse mineral para o bom funcionamento da nossa máquina, vamos colocar em prática um plano para manter níveis ótimos de magnésio. Para quem leu o meu primeiro livro, Manual do Proprietário, escrevi ironicamente: drogue-se com magnésio. Bem, vou ensiná-lo
a manter os níveis ideais desse eletrólito no seu organismo. Como manter níveis ideais de magnésio? Dieta adequada, seguindo o capítulo 10, Nutrologia. Dieta rica em vegetais, evitar alimentos refinados e açúcares, controlar a ingestão de álcool, evitar medicamentos que interferem nas reservas de magnésio, principalmente quem utiliza diuréticos cronicamente para hipertensão, inchaço ao redor dos olhos ou porque a aliança está apertada no dedo. Esses medicamentos só devem ser usados nos pacientes que dependem de diuréticos para sobrevivência, por exemplo, aqueles com insuficiência cardíaca avançada. Controlar o estresse com atividades físicas, hobbies, esporte em geral, psicoterapia, meditação, yoga, fé, oração e descanso. Costumo prescrever aos meus pacientes uma suplementação diária, escolhendo a dose e o tipo da forma do magnésio individualmente para as necessidades de cada um. Indico magnésio aspartato ou magnésio dimalato em doses que variam de 400 mg a 1,200 mg dia, quando, além de todos os benefícios do magnésio, quero também aumentar a energia do paciente. Quando preciso desse magnésio dentro do cérebro para enxaquecas, cefaleias, déficit cognitivo, dificuldades de concentração, indico na forma de magnésio treonato, pois essa apresentação ele atravessa a barreira hematolicórica e age no cérebro. Indico entre 250 mg e 700 mg dia. Antes de seguir em frente com o nosso manual, gostaria de deixar uma dica a todos que sofrem com prisão de ventre, já que foram bem orientados quanto a todas as formas de procedimentos necessários para melhorar esse sintoma, como alimentação rica em fibras, boa hidratação, atividade física, uso de aloe vera, aloína, e não obtiveram resultados. Prescrevo magnésio na forma de hidróxido, que é pouco absorvível e por isso tem bom efeito laxativo, sem efeitos colaterais. Pode-se comprar o hidróxido de magnésio em qualquer drogaria e começar com uma colher de sopa à noite antes de dormir e ir aumentando, se necessário, essa dose gradativamente até que consiga o resultado almejado, ou seja, uma evacuação abundante e fezes não ressecadas. No decorrer desta obra, você entenderá a importância desse mineral na prevenção de inúmeras patologias, como na produção do óxido nítrico e todas as suas funções. Mantenha seu magnésio em níveis ideais e toda a sua saúde vai melhorar. Capítulo 13. Óxido nítrico, o gás fabuloso. Vou começar esse assunto com uma frase dita pelo Dr. Valentin Fuster no Congresso Americano de Cardiologia de 1998. Ele presidiu. O óxido nítrico e suas funções são uma das mais importantes e recentes descobertas da medicina cardiovascular. Ao ler este capítulo, você entenderá que ele é importante não apenas para a medicina cardiovascular, mas também para o organismo em geral, e saberá como mantê-lo em ótimos níveis, o que vai beneficiar sua saúde como um todo. O óxido nítrico é uma molécula gasosa sinalizadora e importantíssima para o organismo dos mamíferos e humanos. Veja as várias funções dessa molécula. Nos vasos sanguíneos, inibe a formação de trombos, prevenção do infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, AVC. Promove vasodilatação, melhora o fluxo sanguíneo e a oxigenação tecidual, isto é, a nutrição e oxigenação de todas as células. Protege o endotélio, camada interna das artérias, contra a formação de placas ateroscleróticas. Controla a pressão arterial. Atua no trato respiratório, promovendo a broncodilatação, manutenção da ventilação, perfusão
e mobilidade dos bronquíolos para a eliminação de secreções. Nos rins, aumenta a perfusão glomerular, sangue que passa por esse órgão para ser filtrado. A ereção ocorre por esse gás, que dilata a circulação perineal para o enchimento dos corpos cavernosos. O aumento desse gás é o mecanismo de ação dos remédios para ereção, como as conhecidas pílulas azuis da felicidade, Tadalafil, Sildenafil, entre outras. Por falta desse gás, muitos homens não conseguem ereção com a utilização dessas pílulas. No sistema nervoso central está relacionado a aprendizado, memória, controle da dor, controle visual e olfativo. No pâncreas, auxilia na secreção endócrina, insulina e glucagon e exocrina, enzimas digestivas. No intestino, atua no fluxo sanguíneo peristaltismos, movimentos intestinais e proteção da mucosa. Age no sistema imunológico, aumentando a imunidade, inibe a replicação viral e antitumoral. Faz regeneração tecidual por meio de mobilização e diferenciação de células-tronco que são liberadas da medula óssea e transformadas no que for necessário para a regeneração. Por enquanto, é o que conhecemos sobre os benefícios desse poderoso gás, mas acredito que ainda surgirão novas funções e descobertas sobre seu papel benéfico no organismo. Vejam algumas consequências da insuficiência de óxido nítrico e, com isso, a importância do reconhecimento na saúde e na doença. Hipertensão arterial, aterosclerose, tromboses, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, doença arterial periférica, disfunções sexuais, Alzheimer, disfunção imunológica, aumento de proliferação de células cancerosas, pré-eclâmpsia, dificuldade para controle de diabetes, entre outras doenças. Com o envelhecimento, a queda na produção dessa molécula é brutal. No homem começa a diminuir mais precocemente. Por volta dos 30 anos, já produz 20% a menos. Com 40 anos, 50% do que produzia aos 20. Com 50 anos, perde 70% da produção. E com 60 anos, 80%, ou seja, produz só 20% em relação a quando era jovem. As mulheres começam a diminuir a produção mais intensamente a partir dos 40 a 50 anos. Como produzimos óxido nítrico? Por meio dos nitratos inorgânicos que ingerimos na alimentação, que sofrem os efeitos de bactérias benéficas da nossa flora bucal e se transformam em nitrito, e mais adiante em meio ácido, onde sofrem uma redução, se transformam em óxido nítrico. O segundo caminho para a formação dessa molécula é por meio dos aminoácidos L-arginina e L-citrulina, que pela ação da enzima óxido nítrico síntese, transforma-se em óxido nítrico. Mas não se preocupe com essa bioquímica toda, pois vou ensinar você passo a passo o que faz diminuir a produção de óxido nítrico e como deve proceder para aumentá-la. Causas da diminuição na produção do gás: dieta insuficiente em nitrato, falta de bactérias comensais na flora bucal que transformam o nitrato em nitrito pelo uso abusivo de antibióticos e enxaguatórios bucais, hipocloridrínia, diminuição da produção de ácido clorídrico devido ao envelhecimento, excesso de uso de medicamentos bloqueadores da bomba de prótons, usado indiscriminadamente para qualquer queixa de azia ou refluxo, omeprazol, lansoprazol,
e todos os prazóis existentes no mercado. O envelhecimento diminui a eficiência da expressão da enzima óxido nítrico síntese, que transforma a arginina em citrulina, liberando óxido nítrico. O estresse oxidativo, excesso de radicais livres, leva embora o óxido nítrico no nosso organismo. Como fazer para manter essa produção alta? Evitar o uso indiscriminado de antibióticos. Comer muitos vegetais crus, pois as fibras são prebióticas, alimentos para as bactérias boas. Diminuir o consumo de carne vermelha, não utilizar enxaguatórios bucais, investir no consumo de alimentos ricos em nitrato como a couve, o espinafre, a beterraba, sempre crus. Por esse motivo, acrescentei a beterraba ao suco verde detoxificante que ensino no primeiro livro. Agora o suco é vermelho. Não utilizar cronicamente os remédios para azia e refluxo que já comentei anteriormente. Estimular a produção de ácido clorídrico antes das principais refeições com meio limão em meio copo de água ou uma colher de sopa de vinagre de maçã ou betaína cloridrato. Usar antioxidantes, vitamina C, vitamina E, selênio, beta-caroteno, ácido alfa-lipoico, resveratrol. Praticar atividade física moderada é um importante meio para se atingir esse aumento. Indico ainda para alguns pacientes que estão em condições clínicas mais delicadas, como hipertensos, diabéticos ou que já tiveram eventos cardiovasculares, a suplementação em sachê com os aminoácidos L-arginina, L-citronina e magnésio. Também suplemento com nitrato de sódio em cápsulas preparadas especialmente para liberar essa substância somente quando for absorvido do intestino para a corrente sanguínea, pois é na corrente sanguínea que quero que ele se transforme em óxido nítrico. Utilizo também um teste salivar no consultório chamado Nitrix Oxy Test. O que tenho observado, por incrível que pareça, é que raríssimos pacientes estão com níveis saudáveis de óxido nítrico e, por isso, cada vez mais recebem diagnóstico de diversas doenças, mais remédios e têm menos qualidade de vida. Aos diabéticos, uma atenção especial a esse gás. O diabetes causa aumento de produção de estresse oxidativo na parede das artérias, com glicação, destruição, caramelização das proteínas, formação de produtos finais da glicação avançada, AGEs, hiperglicemia e hiperinsulinemia. Todas essas situações levam à diminuição da expressão da enzima óxido nítrico síntese necessária à produção do óxido nítrico e, ao mesmo tempo, ao aumento do consumo do pouco óxido nítrico ainda existente. Essa diminuição vascular da biodisponibilidade de óxido nítrico é que aumenta a severidade da doença cardiovascular nesses pacientes. Esse é mais um mecanismo que predispõe o paciente diabético ao aumento da incidência de infartos, acidentes vasculares cerebrais e doença arterial periférica. Diabetes igual menos óxido nítrico, menos óxido nítrico igual a mais diabetes. Um círculo perpétuo. Aqui concluímos o capítulo 13.